Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando fazemos a vontade de Deus, nos tornamos família, junto de Jesus Cristo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós encontramos uma pessoa que ela consegue entender o nosso coração e nem os nossos sentimentos. Eu me recordo no passado, na época que eu tinha depressão, o quanto eu sofria com isso. Porque por mais que eu tentasse me comunicar com as pessoas, parece que ninguém conseguia entender realmente o que eu sentia. E eu sempre me sentia como se estivesse fazendo um drama ou exagerando as coisas, mas era realmente o que se passava dentro de mim. Quando nós não temos sabedoria, parece que tudo se amplifica. Qualquer coisa pequena se torna grande e qualquer coisa grande se torna pequena. Quando nós falamos, nós temos o costume do quê? De generalizar as coisas. Mas parece que quando Deus ele chega, tudo aquilo que nós sofríamos no passado se torna tão pequeno, porque a nossa vida ela ganha um propósito maior e um significado maior. No passado, tudo que nós fazíamos se baseava nos relacionamentos que nós tínhamos com as pessoas, ou na ausência dele. Quantas coisas nós não fizemos para provar alguma coisa para alguém? E a nossa família normalmente é o centro de tudo aquilo que nós vivemos, ou não, porque algumas pessoas elas não tiveram de uma forma natural aquilo que se espera, o pai e a mãe dentro de casa, ou se acaba se conhecendo alguém, ou sendo criado por outra pessoa, isso tanto faz. Não iria substituir a tua história e nem os teus sentimentos. Nós sempre queremos um facilitador para a nossa vida, um culpado para dizer, se tivesse sido assim, se eu tivesse conhecido meu pai, se o meu pai ou a minha mãe não fosse assim, tudo seria diferente. Mas nós sempre estivemos sentindo a falta de Deus. Porém, sem conhecer o Senhor, nós nunca iremos descobrir isso. E é por isso que a palavra ela é tão importante, porque através dela vem o Espírito Santo para nós. E ontem nós vemos como a família de Jesus tratava ele feito um louco. E agora você vai conseguir perceber um pouco melhor por que Jesus ele disse certas coisas e por que ele mostrou a prioridade dele, que sempre era o quê? O reino e a vontade de Deus. Se a gente vai em Mateus 12, versículo 46 a 50, a palavra do Senhor lá diz assim: quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem está falando conosco aqui? Jesus. E hoje fica mais claro a gente entender essa passagem, porque ele não tinha um bom relacionamento com a família dele. Isso quer dizer que ele odiava a família, que ele não gostava da família? Não. A palavra deixa clara que a família não entendia o chamado de Jesus e as coisas que ele estava fazendo por Deus. E na nossa história, todos aqueles que não estiverem ligados com o Senhor, que não conhecerem a palavra de Deus, eles vão nos tratar como se nós estivéssemos loucos. Não adianta a gente querer que uma pessoa que tem a mente controlada pelo diabo, ela consiga reconhecer as virtudes de Deus. Sempre vai problematizar, sempre vai pregar ao contrário.
não se preocupe com isso. Esse não vai ser o motivo por nós abandonarmos ninguém, porque com educação nós tratamos a todos. Só que eu não vou ter expectativas de que os frutos do Espírito Santo vão se manifestar nessa pessoa, que ela vai dizer a verdade, que ela vai ser justa, que essa pessoa ela vai levar em consideração alguma coisa, e tá tudo bem, porque a nossa mente ela tá blindada pelo Senhor. Nós temos o selo do Espírito Santo dentro de nós. Então pouco importa a forma que ela pensa, as coisas que ela fala ou a maneira que ela age. Nós vamos continuar testemunhando e aproveitando as oportunidades para evangelizar. Então vamos pensar na situação e no contexto do que está acontecendo. Jesus ele estava pregando para uma multidão. De repente está vindo quem? A sua família. Maria, a sua mãe e os seus irmãos, Tiago, Judas, não sei qual deles, estavam junto, mas eles estavam vindo para o Senhor. E a passagem ela começa: quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Todo mundo sabia quem era a família de Jesus. Tanto que tem passagem que fala, esse é o filho do carpinteiro. Então, eles reconheciam, eles sabiam quem eram aquelas pessoas. E nós temos que olhar também a tradição da época, a tradição judaica, que valorizava demais a família, a unidade da família. Só que Jesus ele trouxe um conceito totalmente diferente, que aos olhos de quem não entende o contexto de tudo aquilo que estava aparecendo, parece que ele está sendo desrespeitoso. Mas como ele poderia tratar com respeito aqueles que não respeitavam a ele? Como ele poderia saber que a mãe e os irmãos também não estavam indo lá de novo falar que ele estava louco, mandar ele parar de pregar, concordando com os mestres da lei, chamando de Beelzebu e de tudo aquilo? Se eu não começo a ler e me colocar naquele lugar e entender o que cada pessoa daquela está fazendo, cada pessoa é um mundo dentro de si. Ou eu estou ajudando ao Senhor na obra, ou eu estou espalhando a obra. Não tem jeito de eu estar neutro. Porque se eu não estou ajudando a orar, o meu silêncio está fazendo falta, porque mostra que eu estou falando, Deus não é necessário aqui. Deus não precisa resolver esse problema, Deus ele não precisa me ajudar. Deus ele precisa estar em todos os lugares, e independente do que aconteça, porque nós não chamamos Deus para fazer a vontade, mas para que a vontade dele seja feita e que nós teremos maturidade para entender tudo aquilo que ele faz. Então chegou lá na porta a mãe e o irmão, e eles estavam lá. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém foi lá e falou, viu, você não chama meu filho ali, Jesus? Preciso falar com ele, estou aqui com a minha família, aqui com os meus irmãos, a gente queria poder falar com ele. Uma coisa mais normal do mundo. E se fosse você lá, qual seria a tua reação? Pararia de pregar a mensagem? Pararia de olhar para o lado? Nada? Não, agora eu vou atender a minha mãe e o meu irmão, porque eles são a minha prioridade, a minha família é a minha prioridade. Ou não, a nossa prioridade é o reino de Deus, é a mensagem de Deus. Isso diz muito sobre a nossa fé, diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus, porque nós devemos amar Deus sobre todas as coisas. Lembra sempre de algo. Nessa vida, todos nós estamos de passagem. Todos aqueles que você ama vão morrer. Talvez você esteja lá, talvez você não esteja. E o que vai acontecer com você cada vez que você perder uma pessoa que é insubstituível? Como que vai ficar a tua vida depois? Você vai conseguir continuar pregando a palavra? Vai conseguir continuar testemunhando? Ou você sempre viveu só para sua família? É por isso que as pessoas, quando elas separam, elas não suportam. Elas não entendem. Porque elas têm uma rotina e sempre viveram para aquela rotina. O sonho foi a rotina, o sonho nunca foi Deus. Porque se a minha esperança está no Senhor, eu estou pronto para passar por todas as etapas dessa vida, sempre dando glória a Deus. Não quer dizer que não doa, não quer dizer que nós não sentimos, não quer dizer que não faz falta, mas nós cremos na eternidade. Então é como se fosse num texto, não é um ponto final, é uma vírgula. Eu sei que daqui um pouco nós vamos existir de outra forma,
estaremos todos juntos. É isso que nós fazemos nessa vida, gastamos tempo para poder alcançar a Cristo, que vai nos libertar da morte. Daqui ninguém vai levar nada. Nada, nada, nada. E Jesus, no meio dessa mensagem, ele está mostrando algo maior. Eu não vim aqui para ser aceito pela minha família, eu não vim aqui para ser aceito pela igreja, eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. E para aqueles que não tinham esperança, agora ter. Para aqueles que viviam na escuridão, agora poder ter a luz. Ele não veio para as pessoas que, entre aspas, estão numa vida normal. Porque é normal até ser descoberto, é normal até separar, é normal até perder uma pessoa, é normal até para que algo saia, até que o dinheiro acabe. Aí você começa a conhecer as pessoas, é sobre pressão, é na dificuldade, até onde ela está disposta a ir para manter as coisas que ela tem, para manter as aparências. Nós não temos problema nenhum. O nosso papel aqui é se humilhar diante de Deus, porque os humilhados eles serão exaltados. Eu não tenho dificuldade nenhuma em cumprir a vontade de Deus, em colocar tudo aquilo que eu tenho, glorificando ao Senhor e agradecendo a Deus, seja nas pequenas coisas que a gente tem, na saúde que nós temos todos os dias, na oportunidade de tomar um banho, de comer, de tomar um café, na roupa que não nos tem faltado, em poder ajudar outras pessoas, em poder fazer as coisas com dignidade, de não precisar ficar mentindo, falando mal das pessoas, distorcendo, de não viver, sabe, que nem um cachorro procurando uma cadela viciada na rua, sabe, uma cadela no cio, sabe, isso é a coisa mais feia que tem, e a maior parte das pessoas é só isso, é cuidar do corpo e procurar a próxima vítima, é só isso, como se o amor fosse isso não é o amor nem aqui, nem em lugar nenhum. Se as pessoas elas estivessem satisfeitas, elas não ficavam traindo, não ficavam pensando em sempre querer mais, estavam satisfeitas, mas nunca estão. Enquanto a gente não começar a questionar os nossos pensamentos e sentimentos, nós nunca vamos poder valorizar o que a gente tem, porque é na escassez que a gente entende o valor de tudo aquilo que nos pertence. E eles estavam lá do lado de fora esperando Jesus. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Alguém interrompeu Jesus, que estava ali no meio do povo pregando, para dizer: olha, para de pregar a mensagem de Deus, que está a tua mãe e o teu irmão ali, eles precisam falar com você. Aqui vem a primeira parte, prioridades. Entendendo o relacionamento que a família dele tinha com ele, a forma que eles tratavam ele como se fosse um louco, julgando. Os irmãos dele não acreditavam nele. O que você acha que seria o comportamento dele? Eu vou parar de pregar a mensagem preocupado com o que os outros vão pensar, porque ele falou: nossa, se Jesus fala que é o Messias, mas olha o jeito que ele trata a mãe e o pai dele, ou os irmãos dele. Ele não está tratando nada. Ele está colocando Deus como prioridade. E isso não é desrespeitar as pessoas. Daqui um pouco eu vou, daqui um pouco eu falo, daqui um pouco eu converso. Não é do teu tempo e não é do teu jeito. Isso não quer dizer que eu não te amo. Não é porque eu não estou fazendo as coisas do jeito que você acha que eu tenho que fazer, que eu vou ficar me preocupando. Eu tenho que preocupar, nós falamos disso, com o que Deus pensa. Você vê como as passagens elas vão se amarrando? E conforme eu vou tendo mais sabedoria, eu consigo compreender cada coisa na sua dimensão, na amplitude de que cada palavra tem. E aí o que você acha que Jesus ele ia falar? Como você acha que seria o comportamento? Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Você imagina naquelas pessoas sentadas, eles olham e falam: mas peraí, não é a mãe dele ali? Não é os irmãos dele ali? O que é isso que ele está perguntando? Por que ele está falando isso? E Jesus ele fazia as pessoas pensarem mesmo. Seja quando ele colocava algo por parábolas, onde ele fazia comparações para falar, ou quando ele dizia abertamente as coisas como ele estava fazendo agora. E aqui, você consegue entender essa idolatria por Maria? Não tem o menor sentido. Você olha o relacionamento de Jesus. O tempo inteiro ele é truculento com a família dele, desde o começo. Não tem nada que você olhe e fala: ah, mas da onde vem isso? Dos concílios da Igreja Católica, que eles começam a fazer.
Então aqui você pode pegar, eles vão falar que ele não tinha irmão, ele tinha meio irmão. Porque ela ficou virgem, os outros filhos pariu não sei, brotou da terra. Sabe? Não está escrito na palavra, não existe. Acabou. Está na palavra, é a verdade. Se não tiver revelado claramente no Novo Testamento, certamente que algum profeta disse no Antigo. Existem todas as revelações para a gente entender a Bíblia inteira, sem precisar ficar complementando. E aí, é mais que claro. Numa igreja que não tem o Espírito Santo, eu preciso colocar imagem, eu preciso colocar orações que não estão na Bíblia, eu preciso ficar repetindo. Ah, mas o Pai Nosso não está na Bíblia. Tá, para ensinar como os outros deviam orar, eles não sabiam. Senhor, o Senhor está falando de oração. O que é oração? Se eu quisesse conversar com Deus, como que eu iria conversar? É ensinando. Jesus, ele ensinava. Jesus, ele não falava, me imitem, vem aqui que vocês vão me imitar. Não, vocês vão receber o Espírito Santo, obedeçam o que ele colocar dentro do coração de vocês. E é só. E eu tô lendo a palavra. Você gosta? Não gosta? A palavra, tá escrito. Acredita no que você quiser. Eu não venho aqui para tirar a tua crença, mas eu creio em Jesus Cristo e eu creio na palavra de Deus. Não creio na igreja nem na instituição dos homens, tá? É só isso. Você acredita no que você quiser. Se aquilo que você acredita vai contra a palavra, você me desculpa, mas o que eu acredito tá a favor da palavra. E ele pergunta, quem são minha mãe e os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse, vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem é a nossa família? São as pessoas que acreditam em Deus junto de nós. Assim nós formamos uma família em Jesus Cristo, que é isso que a frase fala. Jesus está dizendo, a minha mãe e o meu irmão não são aquela carne, são esses espíritos, é a família espiritual. Isso quer dizer que ele rejeitou a família dele? Não. Quer dizer que se a família dele tivesse junto do mesmo chamado que todos aqueles discípulos, eles estariam ali sentados juntos, ouvindo juntos, ajudando juntos. Não viriam de um lugar qualquer como se estivesse visitando um estranho. Quem ama, anda junto, prega junto, ora junto, lê a Bíblia junto, família. O que Josué falava? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. O que vocês vão fazer eu não quero saber, mas a minha casa vai servir. Quem ouve a palavra de Deus se torna uma família em Cristo, um irmão em Cristo. E é isso que Jesus está falando. São as pessoas que me acompanham que são a minha família, não são o sangue. Ah, mas nós temos que honrar pai e mãe. Você percebe que às vezes a gente tem dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque você quer ser apegado. Ser apegado a essas coisas. Só que você só vai amar na plenitude quando você tiver o Senhor. Porque sem isso você vai continuar sofrendo e reclamando do teu pai e da tua mãe, e do teu irmão, e do teu avô, e da tua avó, e da tua tia, e do teu tio, e de parente. Você vai viver só reclamando. Traga Jesus para dentro da tua casa, traga Jesus para dentro da tua família. E aí sim vocês vão começar a se tornar uma família. Porque só o sangue não garante nada. Se o sangue garantisse alguma coisa, Caim e Abel não tinham acontecido o que aconteceu, por inveja. Então a família sem Deus é essa desordem total. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, para que nós possamos nos tornar uma família, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Já tinha lido essa passagem? Tinha entendido essa passagem juntando com a passagem do que a família fazia com ele? Como que ele vai poder olhar e falar, não, pera aí, eu vou parar de pregar aqui para chamar as pessoas que me chamam de louco, que quando tem os mestres da lei me chamando de demônio e Beelzebul, tá ali do lado deles, tá vindo contra mim, não tá ajudando, fazendo nada, tá tirando a autoridade que Deus me deu, tá me desrespeitando. Não, pera aí que eu vou falar ali, porque eu tô preocupado com a opinião dos outros aqui, o que os outros vão pensar. Jesus, ele vai pregar a palavra. Quem aceitar o que Deus diz e fazer a vontade de Deus, se torna família. Quem não aceitar, paciência, paciência. Se a gente continua lá em Mateus 10,
versículo 34 a 37. A palavra do Senhor ela diz assim: Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem está falando conosco aqui? Jesus. Dá para começar a entender de novo a forma que ele pensa. E na verdade, esse pensamento dele, ele não é dele, é de Miqueias. O profeta Miqueias, ele disse exatamente isso, que iria acontecer, que as pessoas da sua própria casa iriam ficar contra umas às outras. Aqui ele está citando Miqueias. Miqueias. Jesus ele vem para cumprir o Antigo Testamento. Por isso que eu sempre falo, leia pelo menos umas 3 vezes o Novo Testamento, para você entender quem é Jesus, para você entender o comportamento de Jesus, as atitudes de Jesus, o que aconteceu com Jesus. Quando você começar a ler o Antigo Testamento, vai começar a fazer muito mais sentido, porque o tempo todo, cada novo livro que aparece reforça o que Jesus vai fazer, o que ele vai dizer, quem é ele, e as promessas de Deus vêm se cumprindo no Novo Testamento. Mas eu preciso aprender a reconhecer Jesus, para que eu tenha fé no Filho de Deus. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não é estranha essa mensagem? Você vai olhar e falar, rapaz, mas peraí, mas eu sinto paz quando o Senhor está dentro de mim. Como que Deus não vem trazer ao mundo? Não. Ele veio trazer paz a nós, porque esse mundo jaz no maligno. Acabou. O mundo está perdido. Daqui não vai sobrar nada e não vai ter nada. E a intenção de Deus não é salvar o mundo, é salvar as pessoas. Tem gente que está aí, na pauta do clima, na pauta da maluquice do ESG, tá ali olhando as pautas, eu sou woke e não sei o que, pegada de carbono. Deus não está preocupado com nada dessas coisas, nada. Você pode estar aí se revirando na sua cama, achando que as novas gerações, porque não sei, não vai mudar nada. Cuida da tua vida, cuida da tua salvação, porque a salvação ela é individual. Não dá pra gente pendurar na carta de eu venho de uma igreja evangélica, desde criança eu frequento a igreja, mas agora eu estou desviado. Não tem desviado. Quem encontra o caminho, permanece no caminho. Quem não encontra o caminho, continua perdido. A diferença é que antes você mentia, e hoje pelo menos você fala a verdade da vida que você tem. O que a gente precisa é parar de se enganar e chamar as coisas pelo nome. Não pode mais disso. É uma boa pessoa. Boa pessoa não, onde bebe, fuma, se droga, se prostitui, faz tudo. É uma boa pessoa, um bom filho. Que bom filho na onde? Pessoa boa é que faz a vontade de Deus. Não faz a vontade de Deus, não tem ninguém bom aqui não. Larga do Espírito Santo para ver até onde vai a tua bondade, até onde tiver os teus interesses. Então Jesus ele não veio para trazer a paz ao mundo. O que Jesus ele veio trazer? Não vim trazer a paz, mas a espada. Ele veio cortar a nossa relação com o mundo. Ele veio tirar o nosso apego. Ele veio trazer sabedoria. Como que eu posso continuar vivendo na escuridão? Precisa ter uma cisão, é aquela linha que a gente traça no chão. Olha, daqui para trás era assim, daqui para frente é do jeito de Cristo. Daqui para trás era escuridão, daqui para frente é luz. Daqui para trás era tristeza, daqui para frente é felicidade. Daqui para trás eu não tinha controle, daqui para frente eu tenho. Daqui para trás era o diabo, agora é o Espírito Santo. E é sempre assim, uma espada, é uma divisão. E se a gente entender essa dualidade que se existe, que só existe 2 lados, nós temos que entender que o meu pai, ou a minha mãe, o meu irmão, a minha tia, a minha avó, meu avô, um vai estar com o diabo e o outro vai estar com Jesus, se buscar, se fizer do jeito que está na palavra. Senão ela vai ter a religiosidade do diabo, entendeu? E não ter o comportamento de Cristo. E é só isso. Cara, o que eu faço é aquilo que não incomoda o meu espírito, é aquilo que mantém a paz, a alegria, o amor, é aquilo que dá glória a Deus.
Se eu fizer algo diferente disso, vai me incomodar. Então, se eu preciso recorrer a remédio, se eu preciso me recorrer a coisas do mundo, a prazeres do mundo, se eu tenho conversas do mundo, se eu escuto músicas do mundo e aquilo não me incomoda, eu tô com o mundo. Porque Cristo ele falou, vocês vão ter separado do mundo. Eu tenho que começar a entender o que está escrito. O que está escrito. E o que essa espada ela vai fazer? Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães. Nossa, então Jesus ele entrou para causar confusão dentro da casa? Não. Enquanto você era da escuridão, estava todo mundo ali naquele brigueiro que só vendo. Mas quando você se posicionou ao lado de Jesus, com certeza as pessoas vai lá e fala, eu não vou mais na igreja que vocês vão não, porque eu não concordo com isso, porque está na palavra. Pronto. Virou o capeta dentro da tua casa, porque eles são salvos. Você é o errado. E a mesma coisa que acontecia com Jesus. Isso é a passagem de Miqueias. Se você quiser ler, vai lá em Miqueias 7,6. Você vai ler exatamente isso que Jesus ele está repetindo. Que Deus disse que aconteceria, ele está dizendo, isso vai acontecer. Eu estou afirmando que isso vai acontecer. E não é o brigueiro que tem dentro de casa? Quando eu não acreditava em Jesus, que eu não acreditava em Deus, eu era um demônio dentro de casa, ficava brigando com meu pai, com a minha mãe, bocudo, ficava, sabe, com todo mundo, com meu irmão, com quem tivesse, sabe, é isso, você dá certo com aqueles que pecam junto com você, que tá ali bebendo e fazendo, porque a partir do momento que eles fizerem qualquer coisa ou falarem alguma coisa, acabou, já não tem mais amigo, sei que, é só isso, é só mimimi, quantos amigos você já teve? Quantas pessoas já passaram pela tua vida? E aí, vai sempre estar trocando, sempre estar fazendo? Então, nós temos que entender que enquanto nossa família toda ela não despertar, sempre vai ter algum desgarrado. E tá tudo bem, tá tranquilo. Nós temos sabedoria para lidar com essas pessoas. Que foi exatamente o começo da pregação. Eu tenho uma mente que ela está fortalecida no Espírito Santo. Meu coração ele está cheio de amor e de perdão. E eu consigo entender o que vem de Deus e o que não vem. E não vou ser eu que vou ficar espalhando, mas eu tenho que ser justo, como Jesus estava mostrando que ele seria justo. Então vai existir divisões dentro da nossa casa, entre o pai, a mãe, o filho, a filha, quem mais? As noras contra as sogras, então assim, aquela loucura, é aquele brigueiro. Agora, eu tenho que ter maturidade espiritual para entender, e eu tenho que entender também mais uma coisa, o mal, ele somatiza no nosso corpo, vai ter doença para todo mundo. Enquanto a gente vive afastado do Senhor, só fica vindo doença. É dor de estômago, dor de cabeça, é insônia, é mau humor, é estresse. Vai viver perturbado. Depois que começa a viver ao lado de Jesus, nossa, o coração entra numa tranquilidade, numa paz. Tem poesias que eu escrevia sobre as dores que eu sentia de estômago, chamava de dores emocionais. Não sinto mais isso. Não sinto mais depressão, não sinto mais a tristeza, não sinto mais nada. De coisa ruim, não sinto mais nada, sabe? Só sinto coisa boa. Mas não fica bravo? Claro que a gente fica. Sempre que a gente tira os olhos de Jesus, vem o sentimento para dentro de nós, mas basta a gente olhar para Jesus, basta a gente ler a palavra, basta a gente confiar em Deus. Então eu já estou entendendo que vai ter uma divisão dentro de casa baseado em quê? Em quem está com Deus e quem não está. É justamente sobre isso. Então nosso papel é, através da nossa vida, do nosso testemunho, ajudarem outras pessoas a enxergar. E é mais fácil converter um ateu como eu do que uma pessoa religiosa que não entende o que é Jesus. Essa é teimosa que é uma mula. Mas tudo bem, com jeitinho, com tempo, dando a palavra, mostrando a palavra, semeando, louvado seja o Senhor, o Espírito Santo vai trabalhar como trabalhou na nossa vida. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. E aí? Não adianta. Tá na palavra, você pode olhar, pode esbravejar, pode achar que não é. Chama para fazer terapia de casal. Fala, demônio, vem cá, vamos sentar nós aqui, vamos conversar. Jesus, ele expulsava demônio. Hoje a gente medica e conversa. Olha que beleza, porque a gente ama de uma forma diferente. Não dá. Você desculpa, não dá. Traz paz para dentro da tua casa, você vai ver se o teu filho não muda. Traz paz para dentro da tua casa, você vai ver se a menina não muda. Crianças são folhas em branco. Eles aprendem e sentem o que o ambiente tem para oferecer.
Como que tá o ambiente da tua casa? É louvor? Eu, sinceramente, vendo esses desenhos de hoje em dia, eu prefiro ver os desenhos de antigamente. Porque, pelo amor de Deus, essas coisas que ficam indo e voltando repetitiva, o tempo inteiro, tela de celular na cara da criança, não desenvolve. Essas crianças de hoje em dia, até as mais velhas, é tudo meio maluquinha. E não julgando nem nada. Não falando, nossa, a minha geração é menor, eu vou comparar você, então você tem problema. Não, mas eu acredito que se numa casa tiver Jesus Cristo, vai ter uma relação mais sadia. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Então o nosso amor, ele precisa ser maior que qualquer amor desse mundo. Mesmo que você viva muito bem com o teu pai ou com a tua mãe. E normalmente é assim, dá bem com um e dá mal com o outro. Nós temos que dar bem com os dois. Só que para que eu possa fazer isso, eu tenho que amar mais Deus do que qualquer coisa nesse mundo. Por amar o Senhor, por estar unido com o Senhor, eu consigo amar as outras pessoas e me dar bem com todo mundo. Independente de como foi a tua vida, se você não conseguia fazer diferente, é porque você não tinha o Senhor. Não tem como nós fazermos essas coisas que Jesus nos propõe sem Ele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa fazer você entender que nós nos formamos uma família ao lado dele, quando nós amamos, quando nós fazemos a sua vontade. Não se preocupa com os pensamentos dos outros, se preocupa com o pensamento de Deus, porque se for o diabo me julgando, ele sempre vai estar me condenando, independente se eu faça certo ou errado, porque ele é o acusador, ele sempre vai ficar ali fazendo esse tipo de coisa. E nós não colocamos mais a culpa nos outros, nós colocamos a culpa em nós mesmos, nos arrependemos e pedimos perdão para Deus, que é fiel e justo, para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu e ainda mais. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.